Olá, caros estudantes. Hoje eu vou falar de autovalores e autovetores. A aula de hoje é baseada no livro de Steinbruch, na página 276. Então, a definição é seja T de V em V um operador linear. Então, um operador é um tipo de transformação. Um vetor V pertencente a V maiúsculo, espaço vetorial V, né? Esse vetor sendo não nulo, é um autovetor do operador T se existe um lambda pertencente a R tal que T de V é igual a lambda V. Ou seja, a transformação de um vetor V, o resultado disso, dessa transformação linear de um vetor V, ela pode ser obtida multiplicando determinado número real por esse vetor V. Quando isso ocorre, que eu consigo multiplicar um número por um vetor V, a gente diz que esse vetor V é um autovetor e esse número lambda é um autovalor. Eu tenho um autovalor e um autovetor. O número real lambda tal que T de V é igual a lambda V, determinado de autovalor, e T associado ao autovetor V. No livro do Steinbruch, para esclarecer, em vez de autovetor, ele chama de vetor próprio. E em vez de autovalor, ele chama de valor próprio. É a mesma coisa, tá? Falar vetor próprio ou autovetor. Falar valor próprio ou autovalor. Só que a gente utiliza bem mais autovetor e autovalor. Tá? Então, eu estou usando essa nomenclatura aqui na nossa aula. Um exemplo numérico. Imagine esse vetor V, 5, 2. É um autovetor do operador, essa parte que eu retirei do livro, está falando a vetor próprio, então, a autovetor do operador linear T de R2 em R2. Então, veja que eu tenho, isso é um operador, quando aqui é R2 e aqui também é R2, não é do R2 no R3, por exemplo. Tá? Então, é um operador linear. Transformação de XY é dada por, essa aqui é uma lei dessa transformação, como se fosse a função, reveja a aula de transformações lineares, se tiver dúvida, tá? D de XY, 4x mais 5y, 2x mais y. Então, substituo no lugar de x e y, 5 e 2. Então, x por 5 e o y substitua por 2. 4, 5, 20, mais 5 vezes 2, 10, 20 mais 10, 30. Dá a primeira componente desse vetor, vai dar esse valor aqui, 30. A segunda componente, 2 vezes x mais y. 2 vezes 5, 10 mais 2 dá 12. Então, se eu substituir aqui, eu tenho 30 e 12. Porém, esse vetor v em específico, 5 e 2, se eu pegasse esse vetor v com esse valor 6 e fizesse apenas uma multiplicação, esse valor 6 por esse vetor, também vai dar 30 e 12. Ó, 6, 5, 30 e 6 vezes 2, 12. Logo, quando isso ocorre, a gente pode dizer o seguinte, que esse vetor v é um autovetor e esse lambda igual a 6 é um autovalor. Ou seja, a gente pode falar assim, o autovalor 6 possui o autovetor 5 e 2 associado a ele. Tá? Então, eu tenho um vetor, um autovalor 6, possuindo um autovetor 5 e 2 associado. Certo, gente? Então, aqui tenho a determinação dos autovalores e autovetores. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou achar um autovalor e um autovetor? Então, seja o operador linear T de R3 e R3, cuja matriz canônica é. Vocês viram lá transformações lineares, que a transformação eu posso representar por uma matriz. Se não lembra, é importante rever essa aula. Tá? Reveja essa aula. Por exemplo, essa transformação que nós vimos anteriormente, 4x mais 5y, 2x mais y, ele pode ser representado por uma matriz 2 por 2. Matriz 4 e 5, na linha de baixo, 2 e 1. Se eu pego essa matriz 4 e 5, 2 e 1 e multiplico pelo vetor 5 e 2, vai dar 30 e 12 o resultado. Vou repetir aqui a explicação.
Se eu tenho eu posso representar isso aqui por uma matriz assim, 2 por 2, 4 e 5, 2 e 1. Se eu pego essa matriz 4 e 5, 2 e 1 e multiplico por um vetor coluna 5 e 2, o resultado vai me dar 30 e 12. Logo, eu posso representar a transformação em forma de matriz. Então, é importante vocês reverem, se tiverem dúvidas, aí a aula de transformações lineares, representação de uma transformação através de uma matriz. Essa matriz 3 por 3, então, ela está representando uma matriz de R3 em R3, uma transformação, aliás, de R3 em R3. Então, essa matriz A está representando uma matriz de transformação. Sejam V e lambda, respectivamente, um autovetor V e um autovalor lambda. Então, tem-se, pela definição aqui de autovalores e autovetores, eu tenho aqui uma transformação do vetor, estava escrito ali para cima, vamos voltar aqui, T de V igual a lambda V. T de V, lambda V. Aqui está escrito T de V igual a lambda V, porque esse T de V é dada pela matriz de transformação. Então, a matriz de transformação A multiplicado pelo vetor nada mais é do que a transformação escrita na forma matricial. Então, eu tenho AV igual a lambda V. É a definição de transformação linear. O que nós fizemos aqui? Passamos o lambda V para o lado esquerdo. AV menos lambda V. Mas, esse lambda V, eu posso escrever como sendo lambda IV. Esse I é a matriz de identidade. Então, se eu pego uma matriz de identidade e multiplico por um vetor, ele dá o próprio vetor, porque identidade é elemento neutro de multiplicação de matrizes. Então, posso colocar uma identidade aqui sem problema nenhum. Lambda vezes o elemento neutro da multiplicação matricial vezes V vai dar lambda V. Eu colocando V em evidência, vai ficar A menos lambda I vezes V igual a zero. Vocês notam aqui que essa é a escrita de um sistema linear. Um sistema eu posso representar na forma matricial como A vezes um vetor X igual a um vetor B. Então, A, matrizes coeficientes, vezes um vetor X, que é um vetor das variáveis, igual ao vetor B, que é o vetor dos termos independentes. Esse vetor B aqui, para mim, é zero. Então, esse zero representa um vetor nulo. Ou seja, esse sistema aqui é um sistema homogêneo. Esse A menos lambda I vai me dar a matriz, vezes um vetor V, que é um vetor de variáveis, igual a zero. Um vetor homogêneo, um sistema homogêneo, possui pelo menos a solução trivial, solução nula. Já estudamos isso também. O que é um sistema homogêneo? Então, possui pelo menos a solução nula, mas pode existir mais do que a solução nula. Se existir mais do que essa solução nula, quer dizer que existem infinitas soluções. Esse sistema aqui, se esse determinante aqui, se essa parte aqui for diferente de zero, ele tem solução única, que seria a solução nula, 0, 0 e 0. Porém, se eu quero achar mais do que a solução trivial, solução 0, 0, 0, esse determinante aqui, então, não pode ser diferente de zero, ele tem que ser igual a zero. Se ele for igual a zero, quer dizer que tem infinitas soluções. Então, eu forço essa condição aqui, esse determinante A menos lambda I tem que dar zero. Escrevendo esse A menos lambda I, o A era a matriz que eu tinha ali para cima, matriz A. Essa matriz aqui. Então, escrevendo a matriz A, menos lambda é um número vezes a matriz identidade. A matriz identidade é a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Multiplicando por lambda, vai dar lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Fazendo essa subtração aqui, essa continha de menos, subtração, vai me dar isso aqui.
Então, logo, esse determinante aqui tem que dar zero. Esse determinante aqui tem que dar zero. Então, essa é a condição aí para que eu ache esses valores lambda, que serão os autovalores. Após encontrar, eu substituo e acho os autovetores, conforme diz aqui. Aqui para baixo, então, na sequência, eu coloquei aqui exemplos para vocês, só que são exemplos lá do livro. Então, como a gente encontra... Eu vou deixar para vocês lerem esses exemplos aqui, porque eu retirei lá do livro. Ó, vocês podem ver que até tem partes que eu digitei e partes que eu copiei lá do livro apenas como imagem para cá. Por que eu não vou explicar ali já? Porque eu vou explicar dois exemplos que eu fiz aqui à mão mesmo. Vocês entenderam isso aqui, vocês entenderam ali para cima, é a mesma coisa. Aqui eu resolvi à mão. Talvez aqui esteja numa forma mais explicativa, por isso que eu vou mostrar por aqui. O livro ele pula alguns passos. Então, determinar os autovalores e autovetores seguindo transformação linear. Então, tem uma transformação do R2 no R2 dada por essa forma aqui. Podia ser dado já em forma matricial. Então, eu escrevi 1, 2, menos 1 e 4. Eu posso escrever essa transformação assim, 1, 2, menos 1 e 4. Então, isso aqui, se eu pego essa matriz e multiplico por um vetor, vai me dar a transformação desse vetor. Seria a mesma coisa que pegasse esse vetor e substituísse aqui. Logo, calcular os autovalores e autovetores da transformação linear acima é o mesmo que calcular os autovalores e autovetores da matriz 1, 2, menos 1 e 4. Então, nós escrevemos sempre a equação característica, que é colocar aqui na diagonal principal a subtração por lambda. Então, vai ficar 1 menos lambda, aqui eu só repito 2, menos 1 e 4 menos lambda. De onde que sai isso aqui? Daquela parte que eu acabei de explicar lá para cima. Então, o determinante disso aqui tem que dar igual a zero. Determinante, então, multiplica isso aqui, 1 menos lambda vezes 4 menos lambda, menos a diagonal secundária, menos 1 vezes 2. Fazendo essas continhas, acabou dando essa equação de segundo grau, lambda quadrado menos 5 lambda mais 6. Resolvemos mentalmente aí dois números cuja soma deu oposto do termo B e cujo produto deu o termo C. Pode fazer por Bhaskara também. Achamos 3 e 2. Então, para cada um desses autovalores, esses são os autovalores, eu tenho que calcular seu autovetor. Então, pegando o primeiro autovalor, lambda 1 igual a 3, nós substituímos. Então, eu pego esse formato aqui, 1 menos lambda, 2 menos 1 e 4 menos lambda, multiplico por um vetor xy igual a zero. Com isso, eu vou encontrar o autovetor agora. O autovetor. Então, faço essa multiplicação aqui. Substituo o lambda por 3. Aqui fiz as continhas. Acabou dando isso aqui. Menos 2, 2, menos 1 e 1. Multiplicando por xy. Então, fazendo essa multiplicação de matrizes aqui, me dá esse sistema aqui. Menos 2 vezes x, 2 vezes y. Menos 1 vezes x, 1 vezes y. Vejam que essas linhas aí desse sistema são múltiplas entre si. A primeira linha é o dobro da segunda linha. Então, esse sistema, quando for escalonar, vai ter uma linha igual a zero. Isso sempre vai acontecer, gente, de vocês terem infinitas soluções aí. Então, vai ter variável líder, sempre vai acontecer. Por quê? Porque essa situação é forçada a acontecer, para a gente encontrar os autovetores. Então, resolvendo aqui, dividi por menos 2 a primeira linha, multipliquei aqui pelo oposto do elemento que eu quero zerar, isso acarretou em 0, 0, 0. Então, o primeiro elemento que é igual a 1 aqui é a minha variável líder. Quem sobrou é livre. Livre só tem o y. A regra é sempre isolar variáveis líderes, então eu tenho 1x menos 1y igual a 0, x menos y igual a 0. Isola líder, que é o x, fica x igual a y. Então, eu tenho a solução que é um vetor xy, só que x é igual a y, então no lugar de x eu coloco y, e o y é o próprio y, porque o y é livre, variável livre. Então, são exemplos de solução, qualquer vetor que tenha as duas componentes iguais. Ah, mas no livro tem aparecido x e x. Não tem problema, pode usar a variável, a letra que você quiser aqui, tanto que essa aqui tem que ser igual a essa aqui. Ou ainda y vezes 1 e 1.
Ou ainda 1 e 1, se o y fosse 1, né? Um caso específico, por exemplo. Logo, para o autovalor lambda 1 igual a 3, temos os autovetores associados tipo 1 e 1. Y1 e 1. Substituo um valor para y aqui e acho autovetor. Qualquer vetor que tenha as duas componentes iguais. Então. Continua, porque eu fiz isso só para o lambda 1 igual a 3. Tem que fazer para o lambda 2 igual a 2. Eu faço a mesma coisa aqui para o lambda 2 igual a 2. Resolvi o sistema aqui. Não vou explicar, vocês veem lá. Então, resposta final. Tem que apresentar assim. Para o lambda 1 igual a 3, eu tenho autovetor associado. Y1 e 1. E para o lambda 2, eu tenho esse outro vetor, autovetor associado. Ou seja, substitua qualquer valor no lugar do y, que você vai ter conjuntos de autovetores aqui. No MATLAB, se vocês forem fazer, existe a função lá para achar autovalores e autovetores. Ele vai dar um autovetor já numérico, porque ele escolhe entre os infinitos autovetores que se pode colocar aqui, o que tenha norma igual a 1, o que tenha comprimento igual a 1. Aí vocês têm que voltar lá na geometria analítica para ver como é que é a norma do vetor. O módulo do vetor tem que ser igual a 1, um vetor unitário. Aí ele pega esse vetor, ele mostra autovalores e os autovetores, todos com módulo igual a 1. Para os autovalores, só por curiosidade, né? Autovalores e autovetores aqui. Outra transformação, só que é do R3 no R3. Então, colocando isso aqui em forma de uma matriz, eu tenho esse formato aqui. Então, dá mais continhas aqui. O meu determinante vai estar 3 por 3 aqui. Vai me dar toda essa expressão aqui, porque determinante eu faço diagonal principal, esse vezes esse vezes esse, daí mais esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse vezes esse, tá? Ou repita primeiro as duas colunas aqui do lado, tá? E sabem fazer determinantes. Eu encontrei uma expressão em terceiro grau. Eu posso resolver por Brio-Ruffini isso aqui. Então, os candidatos a raízes são os divisores do último termo, do termo numérico, dividido pelo termo A aqui. Então, menos 4 dividido por 1 é menos 4. Então, quais são os divisores de menos 4? Ou de 4, tá? São mais ou menos 1, 2 e 4 são divisores de 4. Eu tenho que testar com todos os sinais. Eu pego um candidato, por exemplo, 1, e coloco aqui. Aqui eu escrevo o polinômio aqui em cima, 1 menos 6, 9 menos 4. Aqui eu baixo esse valor aqui para cá, 1. E aí eu faço o seguinte, esse valor 1 é um valor que eu coloquei em um desses candidatos aqui para testar. Faço 1 vezes 1 dá 1, mais menos 6. 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 mais 9 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4, 0. Se eu encontrei 0, é sinal que esse 1 aqui é uma das raízes. Ou seja, eu poderia escrever esse polinômio aqui como uma multiplicação de outros dois polinômios. Esse polinômio resultante aqui, 1 menos 5 e 4. Lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4, vezes lambda menos 1. Ou seja, eu pego quem sobrou aqui de polinômio, agora 1 menos 5 e 4, 1 menos 5 e 4, e resolvo esse aqui. Esse aqui eu posso resolver por Bhaskara. Ou posso colocar aqui outro candidato aqui, a raiz, que é 1 ou 4, coloco aqui, e faço de novo abrir a Ruffini aqui. E coloco o último candidato e faço de novo. Aí eu tenho todas as raízes aqui. Mas não precisa fazer isso, pode deixar uma das raízes, já você reduziu aqui. Então, eu tenho meus autovalores aqui, então, que eu encontrei. 1, que foi encontrado aqui, 1 e 4. 1 e 4. Então, dois autovalores são iguais, não preciso fazer duas vezes a conta depois. Então, fazendo para o primeiro autovalor, eu tenho que pegar o primeiro autovalor e substituir aqui, como nós fizemos anteriormente, substituir nessa expressão. Troco por 1 aqui, vai me dar essa matriz aqui, esse sistema aqui. Resolvo o sistema aqui,
Tem a solução do meu sistema aí, tem a explicação, tem o autovetor associado aqui, x menos y e y. E aí o segundo, como o autovalor é o mesmo também, vai ser igual a 1 também, não precisa fazer, porque seria a mesma conta. E aí tem que achar ainda para o autovetor lambda 3 igual a 4. Gente, isso aí dá muita conta, tá? Dá muita conta. Porque eu não fiz esses dois aqui, daria mais páginas aí de conta. Mas vocês podem fazer para treinar. Tá legal? É isso aí, essa aula de autovalores e autovetores. Obrigado aí a todos. Um abraço